Capítulo 681 Nova habilidade e saída do vazio, parte 2. Há alguma notícia dele? Mogul perguntou a Durok com uma carranca no rosto. Ao ouvir Mogul, Durok balançou a cabeça. Ele está em seu quarto há um mês e não saiu dele nenhuma vez. A carranca no rosto de Mogul se aprofundou quando ele ouviu Durok. O que esse cara está planejando agora? De acordo com o que ele disse, ele deveria ter deixado o domínio mundial há um mês, mas esqueceu de deixar o domínio mundial. Ele nem saiu do quarto no mês passado. Mogul pensou interiormente e bateu o dedo na mesa. De repente, as expressões de Mogul e Durok mudaram. O que é esse fluxo incomum de energia? Mogul perguntou, olhando para uma direção específica do castelo. Essas ondas de energia estão vindo da direção onde aquele cara está hospedado. O rosto de Mogul ficou sério quando ouviu Durok e os dois imediatamente correram na direção de onde vinham as ondas de energia. Seguindo as ondas de energia, Mogul e Durok chegaram fora do quarto de Evan. Aconteceu alguma coisa com ele? Durok perguntou a Mogul, sentindo as ondas de energia incomuns que saíam do quarto de Evan. Mogul olhou para a porta do quarto de Evan com a testa franzida e pensou em olhar para dentro, mas antes que pudesse abrir a porta. Não faça nada. Eles ouviram uma voz e viram Escher parado a alguma distância deles. Ao ver Escher, Mogul suspirou de alívio e se acalmou. Já que esse cara não está em pânico, isso significa que não há nada com que se preocupar, disse Mogul interiormente. A nova habilidade que ele acabou de aprender lhe permite aproveitar a energia do vazio através de seus sentidos espirituais. Usando a energia conceitual do vazio através de seus sentidos espirituais, Evan pode enviar seus sentidos espirituais para dentro do vazio, assim como faz ao usar a habilidade Estudo do Vazio. Meu mês de trabalho duro não foi em vão, Evan murmurou depois de um momento e se levantou da cama. Agora que o tempo de espera da minha autoridade terminou, é hora de deixar o domínio mundial. Evan saiu de seu quarto e viu Escher parado do lado de fora de seu quarto. Mogul e Durok já haviam voltado ao trabalho depois que Escher lhes disse que não havia nada de errado com Evan. Evan chamou Escher de volta ao seu armazenamento nas sombras e foi para a área mais profunda do castelo onde Mogul costuma ficar. Nas horas seguintes, Evan se encontrou com Edward, Maurak e outros. Assim que ele lhes disse que iria embora e se despediu deles, ele se viu em frente a um portal azul claro. Depois de passar por este portão de teletransporte você chegará à entrada da Torre da Ascensão que está conectada à cidade de Eldoria, disse a Lume, olhando para o pequeno portal com uma expressão de desejo nos olhos. Vocês não podem usar este portal? Evan perguntou quando percebeu que até Edward, Mogul e Noir estavam olhando para o portal com olhos cheios de desejo. Ainda estamos sujeitos às leis do domínio mundial e não podemos nos aproximar da Torre da Ascensão, mas deveríamos ser capazes de usar este portal depois de tomar a pílula da essência da lei, disse Edward quando ouviu Evan. Evan acenou com a cabeça em compreensão ao ouvir Edward e olhou para Malark. Tente o seu melhor, caso contrário vou jogá-lo na frente de alguns monstros na próxima vez que nos encontrarmos. Malark não respondeu ao ouvi-lo e apenas levantou o dedo médio. Evan riu ao ver isso e deu um passo à frente. Esperemos que nos encontremos novamente no futuro, disse ele e desapareceu no portal. Fim do volume 6. Nome do volume: Domínio Mundial. Fim do capítulo. Capítulo 682 Foi você quem me fez aquela pergunta estranha, certo? Este lugar é completamente diferente do que eu esperava, Evan murmurou depois de passar pelo portão do portal. Depois de entrar no portão do portal, Evan se viu em um lindo lugar parecido com um jardim. Neste jardim encantador, flores vibrantes de todos os tons desabrochavam sob as exuberantes copas das árvores altas. As borboletas dançavam entre as flores e os pássaros criavam uma sinfonia melodiosa enquanto voavam de galho em galho. Esquilos correm alegremente pelos caminhos bem cuidados, adicionando um toque animado à paisagem serena. O ar estava repleto da doce fragrância das flores e um lago sereno refletia o céu azul.
No meio do jardim, Evan viu a enorme torre da Ascensão perfurando o céu e parecendo estar alcançando outro reino. Que lugar lindo, Evan murmurou depois de olhar ao redor e caminhar em direção à área central do jardim onde a torre estava localizada. Depois de alguns minutos de caminhada, Evan encontrou um portão de aparência normal que levava à torre. Parece que todas as pessoas que guardavam a entrada da Torre da Ascensão conectada à cidade de Eldoria já partiram depois que Mogul e outros os libertaram de seus contratos. Anteriormente, esta entrada da torre era guardada pelas pessoas que foram forçadas a assinar um contrato com os 4 grandes clãs da cidade de Eldoria, mas depois que Evan limpou a masmorra e resolveu o problema de Noir e outros, eles libertaram as pessoas que foram forçadas para guardar a entrada aqui. A maioria das pessoas que foram libertadas do contrato deixaram imediatamente o domínio mundial. Enquanto isso, alguns deles decidem permanecer no domínio mundial e reunir alguns recursos antes de partir. O espírito da torre me disse para ir à Torre da Ascensão se eu quisesse falar com ela, Evan murmurou, imaginando o que deveria fazer agora. Ele tentou chamar o espírito da torre várias vezes, mas não obteve resposta. Preciso entrar na torre para falar com ele. Evan se perguntou quando não recebeu nenhuma resposta da torre e olhou para a entrada à sua frente. Depois de olhar para a entrada da torre por alguns segundos, ele respirou fundo e seus olhos ficaram afiados. Se a voz que ouvi naquele dia era a mesma voz que estou pensando, então as coisas relacionadas ao domínio mundial são muito mais complicadas do que eu pensava inicialmente. Evan pensou como a memória do dia em que ouviu a voz do espírito da torre veio à sua mente. Espero que depois de conversar com esse espírito eu consiga tirar algumas de minhas dúvidas, Evan murmurou e deu um passo à frente, entrando na Torre da Ascensão. No momento em que Evan entrou na torre, ele sentiu um poder estranho envolvendo seu corpo e perdeu todos os sentidos. Ele não conseguia ouvir nada nem cheirar nada. Até sua visão ficou preta e ele sentiu como se estivesse flutuando em um espaço sem limites, sem ser capaz de controlar seu corpo. Embora Evan tenha perdido todos os sentidos, por algum motivo, ele não se sentiu nervoso nem nada. Pelo contrário, ele sentiu uma estranha sensação de relaxamento espalhando-se por todo o seu corpo, como se todas as suas preocupações e todos os seus desejos fossem inúteis. Evan sabia que não deveria mergulhar nesse sentimento, pois poderia ser perigoso, mas ainda assim não pôde deixar de pensar que talvez devesse simplesmente parar de se preocupar com tudo e ficar aqui. Enquanto Evan estava perdendo o contato com a realidade, seu poder espiritual de repente surgiu por conta própria e ele recuperou todos os seus sentidos. No momento em que Evan recuperou todos os sentidos, suor frio apareceu em sua testa. Porra, se meu poder espiritual não reagisse a tempo, eu poderia ter perdido meu ego e teria me tornado um idiota, Evan amaldiçoou depois de recuperar os sentidos. Só o fato de que há pouco ele estava pensando em ficar aqui pelo resto da vida fez seu coração gelar. Que diabos é esse lugar? Evan murmurou e olhou ao redor, tentando ver onde ele estava. Mas no momento em que olhou ao redor, Evan ficou completamente atordoado porque viu um céu estrelado sem limites e estava flutuando nele como uma pequena pedra. Asteroides gigantes se moviam ao seu redor como naves espaciais, sua silhueta era iluminada por galáxias distantes e o Sol e a Lua giravam em torno dos diferentes planetas que decoravam o céu estrelado. Longe dele, alguns planetas mortos explodiram e se transformaram em poeira cósmica. O poder das explosões deu origem a buracos negros e algumas pequenas estrelas próximas foram engolidas dentro deles. Mesmo que Evan estivesse longe dos buracos negros e pudesse sentir que estava seguro, ele ainda não pôde deixar de suar muito depois de ver alguns dos planetas explodindo à sua frente. Onde diabos estou? Evan perguntou a si mesmo, sem entender o que estava acontecendo. Enquanto Evan pensava sobre sua situação, uma luz brilhante de repente cobriu todo o céu estrelado. Evan foi forçado a fechar os olhos por causa da intensidade da luz e quando a luz desapareceu depois de um momento e ele abriu os olhos, ele se viu parado no meio de um espaço branco sem limites. Todas as estrelas, asteroides, galáxias, buracos negros, planetas,
tudo o que havia no céu estrelado desapareceu. O que está acontecendo aqui? Embora eu pensasse que teria que enfrentar algumas provações depois de entrar na Torre da Ascensão, nunca pensei que receberia uma viagem espacial sem um traje espacial depois de entrar na torre, Evan murmurou em uma voz muda, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto Evan olhava ao redor do espaço em branco, ele de repente sentiu flutuações caóticas de energia emergindo à sua frente. A expressão de Evan ficou séria quando ele sentiu as ondas caóticas de energia e sua mana começou a se mover dentro de seu corpo. Rachadura, rachadura. O espaço à sua frente começou a rachar como um vidro por causa da aura caótica. Evan tentou usar a habilidade de manipulação do vento para cobrir seu corpo com o vento a fim de aumentar sua agilidade, mas percebeu que não havia vento no espaço branco onde ele estava. A habilidade de manipulação do vento lhe dá a habilidade de manipular o vento ao redor, mas não lhe dá a habilidade de criar vento do nada, então a habilidade de manipulação do vento era completamente inútil no espaço branco onde não havia vento. Percebendo que não poderia usar a habilidade de manipulação do vento, Evan usou a habilidade de velocidade temporal. O mundo ao seu redor desacelerou e, ao mesmo tempo, sua agilidade aumentou em 30 por causa do efeito da habilidade. Rachadura, rachadura. As rachaduras no espaço continuaram a se espalhar e depois de um momento. Rachado. O espaço na frente de Evan desabou e a aura caótica que ele sentia se intensificou. Em meio à aura caótica, Evan de repente sentiu outra energia e uma expressão chocada apareceu em seu rosto. Esta aura é semelhante à aura que senti da criatura sobrenatural na masmorra, Evan murmurou com uma voz chocada e se preparou para atacar caso uma criatura sobrenatural saísse da fenda espacial. Enquanto Evan se preparava para atacar, de repente algo saiu da fenda espacial. Uau! Porra, é realmente uma criatura sobrenatural, Evan amaldiçoou quando um braço coberto de energia sobrenatural saiu da fenda espacial. Evan estava prestes a lançar seu ataque no braço quando de repente um estranho poder preencheu todo o espaço em branco, uma pressão poderosa desceu por todo o espaço em branco e no segundo seguinte. Perto, uma voz fria e sem emoção ecoou por todo o espaço branco. O poder das leis mudou e a fenda espacial que estava na frente de Evan começou a se fechar. Uau! Evan ouviu uma voz estranha e irritada vinda das profundezas da fenda espacial e o braço que estava coberto de energia Eldritch tentou impedir que a fenda espacial se fechasse. Embora o braço coberto pela energia Eldritch tentasse impedir o fechamento da fenda espacial, ele não foi capaz de lutar contra o poder das leis e, eventualmente, a fenda espacial se fechou. Evan olhou para tudo com uma expressão atordoada no rosto, sem entender o que aconteceu. Enquanto Evan ainda estava parado com uma expressão atordoada, um pequeno orbe dourado que liberava um poder aterrorizante desceu do céu e parou a alguma distância dele. Evan saiu do choque quando notou o pequeno orbe dourado e sentiu a aura aterrorizante que emanava dele. Você é o espírito da Torre da Ascensão? Evan perguntou com uma voz incerta quando notou o pequeno orbe dourado. Sim. Respondendo à pergunta de Evan, uma voz fria e sem emoção que não era nem masculina nem feminina saiu do orbe dourado. Quando Evan ouviu a voz que saiu do orbe, sua respiração acelerou. Há um mês, quando tentei entrar em contato com você, pensei que estava tendo alucinações quando ouvi sua voz, mas depois de ouvir sua voz mais uma vez, agora tenho certeza. Evan murmurou em voz baixa e deu um passo em direção ao orbe dourado. Foi você quem me fez aquela pergunta assustadora, o que eu quero sacrificar, quando eu estava prestes a morrer na masmorra do Reino das Sombras, certo? Fim do capítulo. Capítulo 683 Terra Proibida. Capítulo anterior. No mundo Aurora, após sua batalha contra o Morcego das Sombras, Evan acidentalmente caiu nas ruínas da masmorra do Reino das Sombras. Essa ruína era completamente diferente de qualquer outra ruína que ele já tinha visto. Não havia nenhum monstro naquela ruína nem havia qualquer recompensa nela. Quando ele estava prestes a morrer ali, ele ouviu uma voz fria e sem emoção,
que não era nem masculina nem feminina, perguntando o que ele queria sacrificar. Naquela época, com raiva por causa de seu físico das sombras, que não lhe permitia absorver qualquer núcleo além do núcleo das sombras, Evan sacrificou seu físico das sombras e despertou seu físico do monarca das sombras. Embora já tenha se passado mais de 1 ano, Evan ainda não esqueceu a voz que ouviu na masmorra do Reino das Sombras, e a voz do espírito da Torre da Ascensão era muito semelhante a essa voz. Na verdade, chamá-lo de semelhante seria um eufemismo porque sua voz era exatamente igual àquela voz. Por que você está calado? Foi você quem me ajudou naquela hora, certo? Evan perguntou mais uma vez quando o espírito da torre não respondeu a ele. Colchete que abre ... colchete que fecha. Por que você me ajudou naquela época? Colchete que abre ... colchete que fecha. Evan esfregou as sobrancelhas e ficou frustrado quando o espírito da torre não disse nada ao ouvir sua pergunta. Ele estava prestes a perguntar mais uma vez, mas o espírito da Torre da Ascensão falou de repente. Não sei do que você está falando. A voz do espírito era a mesma de antes e não havia emoção nela, mesmo depois de ouvir o que Evan acabara de perguntar. Evan mostrou um sorriso zombeteiro ao ouvir o espírito e disse com uma voz sarcástica. Você me considera um tolo? Não há como esquecer a voz que ouvi naquele dia. Tenho 100% de certeza de que foi sua voz que me perguntou o que eu queria sacrificar. Não sei do que é esse sacrifício que você está falando, mas minha voz é o reflexo de todo esse universo. Estou conectado com os milhares de pequenos mundos semelhantes ao mundo de onde você veio para o domínio mundial. Cada um desses pequenos mundos tem uma parte da minha vontade impressa neles e essas vontades impressas são os governantes desses pequenos mundos que mantêm a lei mundial neles. O espírito da Torre da Ascensão explicou a Evan na mesma voz e continuou a falar. As partes da minha vontade que estão impressas nesses pequenos mundos agem por conta própria para manter as leis nesses mundos. O que você está falando pode estar relacionado à minha vontade, que está impressa no mundo de onde você veio. Evan franziu a testa quando ouviu o espírito da Torre da Ascensão. Então você está dizendo que naquela época não foi você, mas a vontade do Aurora World que me ajudou, e como a vontade do Aurora World é a sua marca, a voz dele era semelhante à sua. Sim, a carranca no rosto de Evan se aprofundou. Então por que a vontade do Aurora World me ajudou? Depois de se encontrar com o clone na masmorra do inferno, Evan sempre pensou que a pessoa que o ajudou na masmorra do Reino das Sombras poderia ser um clone da essência, mas esse clone da essência foi de alguma forma destruído quando ele fez o acordo com ele. Mas ao ouvir o que o espírito da Torre da Ascensão acabou de dizer, Evan percebeu que este assunto também não é simples. Não sei por que a vontade do seu mundo ajudou você. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir o espírito da torre e disse com uma voz um pouco insatisfeita. Você não acabou de dizer que a vontade do mundo Aurora é a marca da sua vontade? Se a vontade do mundo Aurora é a marca da sua vontade, então você não deveria saber por que isso me ajudou naquele momento. Não sei por que isso te ajudou, porque também sou um testamento impresso. Se você quiser saber por que a vontade do seu mundo o ajudou, você terá que perguntar a verdadeira vontade do universo. Você também é uma marca, vontade. Evan ficou surpreso quando ouviu o espírito da Torre da Ascensão. O que você quer dizer com você também é um testamento impresso? Você pode dizer que as vontades que estão impressas em mundos como Aurora são as vontades de nível inferior. A vontade que está impressa no domínio mundial é a vontade de nível médio e acima de tudo é a vontade suprema que é a vontade de vontade da utopia. Evan disse antes que o espírito da torre pudesse terminar de falar. Colchete que abre ... Sim, então você está dizendo que se eu quiser saber por que a vontade do mundo Aurora me ajudou, terei que perguntar a vontade da utopia. Evan perguntou ouvindo o que o espírito da torre acabou de dizer. Sim, a vontade da utopia é a vontade suprema e representa as leis de todo o universo. Se o que você disse é verdade e a vontade do seu mundo realmente o ajudou, então deve ter sido por causa da vontade da utopia.
Evan esfregou as sobrancelhas ao ouvir o espírito da torre e não sabia o que dizer. Depois de 1 minuto, ele olhou de volta para o orbe dourado e perguntou novamente: como devo entrar em contato com a vontade da utopia? Eu nem conheço o método de falar com a vontade dos mundos inferiores, muito menos com a vontade da utopia. Colchete que abre ... colchete que fecha. O espírito da torre ficou em silêncio ouvindo Evan como se estivesse imerso em pensamentos. Depois de algum tempo, o orbe dourado na frente de Evan tremeu de repente e uma luz saiu dele. Evan ficou surpreso ao ver isso e inconscientemente tentou se esquivar da luz, mas a velocidade da luz era muito rápida e antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a luz entrou em sua cabeça. O que foi? Evan quis perguntar o que era aquela luz dourada, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, algumas informações começaram a aparecer em sua mente. Quando Evan percebeu a informação aparecendo em sua mente, ele rapidamente entendeu o que estava acontecendo e não tentou rejeitá-la. Terra proibida, Evan murmurou assim que registrou todas as informações em sua mente. Sim, se você quiser falar com a vontade suprema você terá que ir para a terra proibida da utopia. Fim do capítulo. Capítulo 684 Claire, parte 1. Foi você quem estava olhando para Hannah quando entrei no domínio mundial, certo? Evan fez a pergunta principal que gostaria de fazer assim que o espírito da torre lhe contasse sobre a terra proibida da utopia. Sim, é porque ela é parente de Claire. Evan convocou Hannah de seu armazenamento nas sombras e perguntou: seu morto-vivo não é parente de Claire? Ela é a própria Claire ou pelo menos uma parte da verdadeira Claire. O que você quer dizer? Evan perguntou com uma expressão confusa enquanto olhava para Hannah que estava em seus braços. O espírito da torre ficou em silêncio por algum tempo ouvindo Evan e falou depois de 1 minuto. Cerca de 2 anos atrás, Claire foi para Dungeon Town para fazer alguns negócios. Enquanto estava a caminho da cidade das masmorras, ela viu um fenômeno relacionado ao nascimento de um tesouro de alto nível. Naquela época, ela estava no auge do Rank 1, então embora estivesse sozinha, ela ainda decidiu lutar contra outros monstros para conseguir aquele tesouro. Depois de uma dura luta contra os monstros, ela arrebatou o tesouro com sucesso e escapou de lá com segurança. Depois de escapar, quando ela examinou aquele tesouro, ela ficou chocada porque o tesouro que ela roubou era na verdade um tesouro de 3º grau que poderia ajudá-la a se libertar das restrições do domínio mundial e permitir que ela avançasse para o 2º grau. Espere um momento, Evan interrompeu o espírito da torre no meio do caminho quando ouviu o que ela dizia. Ele respirou fundo e perguntou com uma expressão chocada no rosto: o que você quer dizer com tesouro de nível 3? De acordo com o que eu sei, a densidade da essência mundial no domínio mundial não é suficiente para dar origem a um tesouro de nível 3, pode um tesouro de nível 3 aparecer, ouviu? Você está certo, não apenas a densidade da essência, mas também as leis do domínio mundial não são fortes o suficiente para dar origem a um tesouro de 3º grau. Então como um tesouro de nível 3 apareceu aqui? Evan perguntou com uma voz cheia de confusão, sem entender como um tesouro de grau 3 apareceu aqui no domínio mundial. Apareceu aqui por minha causa. Usei meu poder de lei e autoridade sobre o domínio mundial para criar aquele tesouro de 3º grau. O que? Evan ficou chocado ao ouvir o espírito, mas de repente algo veio à sua mente e ele disse com uma voz sombria: se você tem o poder de criar um tesouro de grau 3, então você deveria ter usado sua autoridade para fazer da minha fruta quebradora de domínio um tesouro de grau 3 também. Colchete que abre ... colchete que fecha. O espírito da torre ficou sem palavras. Você acha que é fácil criar um tesouro de nível 3? Pela primeira vez Evan percebeu que a voz do espírito não era sem emoção, parecia um pouco frustrada. Eu tive que usar toda a energia que economizei por milhares de anos para criar aquele tesouro de 3º grau sem danificar as leis do domínio mundial, mas mesmo assim, luzes. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir o espírito da Torre da Ascensão, mas não comentou e continuou a ouvi-lo.
Quando Claire viu que poderia avançar para o próximo nível usando aquele tesouro, ela imediatamente decidiu refiná-lo. Depois de um mês de esforço, ela refinou com sucesso o tesouro e sob o poder da lei do tesouro de terceiro grau, que era muito mais forte que o poder da lei do domínio mundial, ela se libertou das restrições e avançou para o segundo grau. O espírito da torre disse e continuou a falar. Depois de avançar para o Rank 2, ela queria voltar para a cidade de Eldoria para informar a todos sobre este assunto, mas no momento em que Claire avançou para o Rank 2, as leis do domínio mundial rejeitaram sua existência aqui e ela foi enviada diretamente para a Torre da Ascensão. Você quer dizer que um evoluído central de segundo grau não pode permanecer no domínio mundial? Sim. Uma carranca profunda apareceu no rosto de Evan quando ele ouviu o que o espírito da torre acabou de dizer. Se um evoluído central de segundo grau não puder permanecer no domínio mundial, isso não significa que não posso voltar aqui usando meu título depois de avançar para o segundo grau. Você não precisa se preocupar com essa restrição. Como você pode controlar as leis da cidade de Eldoria, você pode voltar aqui mesmo depois de avançar para o Rank 2. O espírito da torre disse quando percebeu a carranca profunda no rosto de Evan. Evan suspirou de alívio ao ouvir isso e fez as principais perguntas que o incomodavam. Você disse que usou sua energia economizada e sua autoridade sobre o domínio mundial para criar aquele tesouro de nível 3. Por que você criou aquele tesouro de nível 3 que permitiu que Claire avançasse para o nível 2 e como ela está conectada com Hannah? Acabaria no mundo Aurora se Claire fosse enviada para a Torre da Ascensão pelas leis do domínio mundial. Havia muitas perguntas na mente de Evan e ele as fez sem rodeios. Colchete que abre ... colchete que fecha. O espírito da torre não respondeu instantaneamente. Evan não falou novamente e esperou que o espírito da torre falasse. Após um minuto inteiro de silêncio, o espírito da Torre da Ascensão finalmente falou. Eu criei aquele tesouro de grau 3 porque precisava da ajuda de um poderoso evoluído núcleo de grau 2 para fazer algo por mim. Claire era uma evoluído núcleo poderoso, você pode dizer isso apenas olhando para o poder de seus mortos-vivos. Evan acenou com a cabeça ouvindo o espírito porque sabia o quão absurdo era o poder espiritual de Hannah. Depois de avançar para o Rank 2, seu poder aumentou ainda mais e pensei que ela seria capaz de me ajudar. Mas, infelizmente, ela sofreu um acidente enquanto me ajudava e sua alma foi dividida em duas partes. Uma parte de sua alma foi enviada para a Utopia enquanto a segunda parte foi perdida no vazio. Fim do capítulo. Capítulo 685 Vou garantir que você não morra, parte 1. Infelizmente, Claire sofreu um acidente enquanto me ajudava e sua alma foi dividida em duas partes. Uma parte de sua alma foi enviada para a Utopia enquanto a segunda parte foi perdida no vazio. O que você quer dizer com a alma dela foi dividida em duas partes? Não. Antes disso, em que você precisava da ajuda de Claire. Evan ficou chocado ao saber que a alma de Claire estava dividida em duas partes. Normalmente, apenas um poderoso ataque espiritual pode destruir a alma de uma pessoa. Mas Claire era uma gata fantasma e seu poder espiritual era muito mais forte do que o dos evoluídos centrais normais. Além disso, depois de refinar o tesouro do terceiro grau, ela se tornou uma evolvedora do núcleo do segundo grau, então Evan não conseguia nem imaginar o quão forte era seu poder espiritual naquele momento. Se a alma dela foi dividida em duas, mesmo com um poder espiritual tão forte, então deve ter sido por causa de alguém cujo poder espiritual era ainda mais forte que o dela. Evan pensou interiormente e esperou pela resposta do espírito da Torre da Ascensão. Colchete que abre ... colchete que fecha. O espírito da torre ficou mais uma vez em silêncio ao ouvir Evan. Evan não apressou o espírito em lhe dar uma resposta porque sabia que estava pensando em contar ou não. Após 5 minutos completos de silêncio, Evan sentiu o espírito da torre suspirar e finalmente tomou uma decisão. Você se lembra do que aconteceu antes? Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir o espírito. Você quer dizer a cena do céu estrelado que vi antes?
Não, essa cena era apenas a vista externa da Torre da Ascensão. Atualmente, você está no nível intermediário da Torre da Ascensão, a apenas um passo de alcançar o limite da utopia. Evan franziu a testa quando ouviu o espírito da Torre da Ascensão e de repente pensou em algo. Se você não está falando sobre o céu estrelado, então você quer dizer a criatura Eldritch que saiu da fenda espacial. Sim, colchete que fecha. O espírito da Torre da Ascensão disse e continuou. Eu precisava da ajuda de Claire para derrotar uma criatura sobrenatural para mim. Derrotar uma criatura sobrenatural? Evan ficou mais uma vez surpreso ao ouvir o espírito da torre. Depois de ver o que aconteceu antes, Evan já adivinhou que as coisas relacionadas às criaturas sobrenaturais não são tão simples quanto parecem. Ele até suspeitou que a criatura sobrenatural que ele derrotou na masmorra estava lá por um motivo. Qual é o problema com essas criaturas sobrenaturais? Como elas podem aparecer aqui no domínio mundial? Ao ouvir a pergunta de Evan, o orbe dourado à sua frente balançou um pouco, como se estivesse balançando a cabeça. Não posso te contar nada sobre esse assunto. Evan estreitou os olhos quando ouviu o espírito da torre. Você não pode me dizer. Ou será que você mesmo não sabe? Colchete que abre ... colchete que fecha. Evan continuou a olhar para o orbe dourado. Quando ele não recebeu nenhuma resposta, suspirou um pouco e acenou com a mão. Esqueça, conte-me mais sobre a criatura sobrenatural que destruiu a alma de Claire, Evan disse e olhou para o espírito da torre com um pequeno sorriso no canto dos lábios. Aspas ... Se não estou errado, você me chamou aqui porque queria lidar com aquela criatura sobrenatural, certo? Colchete que abre ... Sim, luzes. O espírito da torre respondeu após um momento de silêncio porque realmente ligou para Evan por esse motivo. A criatura sobrenatural que destruiu a alma de Claire está na verdade vivendo no meio do corredor de essência. Corredor de essência? O que é isso? Evan perguntou com uma expressão de confusão no rosto. Depois que alguém usar a Torre da Ascensão, sua mana evoluirá para a essência mundial. O corredor de essência é o lugar onde o mana dos evoluídos que usam a Torre da Ascensão se transforma em essência mundial. Um lugar onde sua mana se transformará na essência do mundo. Evan ficou surpreso ao ouvir o espírito da torre. Aspas ... Você está dizendo que há uma criatura sobrenatural vivendo em um lugar tão importante. O orbe dourado na frente de Evan caiu como se estivesse deprimido. Aconteceu há cerca de 3 anos. Por alguma razão, a barreira espacial ao redor do corredor de essência desabou e uma rachadura vazia apareceu ali. Esta criatura Eldritch estava dentro daquela fenda do vazio. Nos últimos 3 anos, ele tem vivido dentro daquela fenda vazia e usado sua energia Eldritch para evitar que a fenda se feche. Na maioria das vezes, esta criatura sobrenatural não faz nada e dorme o dia todo para preservar sua energia. Mas ocasionalmente ele acordava e atacava os evoluídos que estavam passando pelo corredor de essência. O espírito da Torre da Ascensão fez uma pausa depois de dizer isso e falou após um momento de silêncio. Nos últimos 3 anos, matou mais de 15.000 evoluídos que passavam pelo corredor da essência. Evan sentiu um arrepio na espinha ao ouvir o espírito da torre. 15.000 S-Rankers que estavam prestes a se tornar um Rank ou Anchor Evolver foram mortos por isso, Evan murmurou com uma voz chocada, sem saber o que dizer. Sim, ajudei Claire a se libertar das restrições do domínio mundial porque queria que ela matasse essa criatura sobrenatural. Você não pode matá-lo sozinho ou fechar a fenda do vazio da mesma forma que fechou a fenda antes. O corredor da essência está localizado entre a fronteira da utopia e o domínio mundial. Devido à influência da utopia, meu controle sobre o corredor de essência é limitado e não posso fechar essa fenda sozinho. Evan ponderou por um momento depois de ouvir o espírito e perguntou depois de algum tempo. Houve algum motivo especial para você ter escolhido Claire para esta tarefa? Essa criatura sobrenatural está escondida dentro de uma fenda vazia onde os Core Evolvers normais não podem entrar facilmente.
Eu escolhi Claire porque pensei que ela seria capaz de lidar com isso usando seu poder espiritual sem sequer entrar na fenda do vazio, mas, infelizmente, as coisas não correram como eu esperava. Embora aquela criatura Eldritch fosse uma criatura de primeiro grau, acabou por ser alguém que também se especializou em ataques espirituais. Quando Claire usou sua habilidade espiritual para atacá-lo, ela recebeu uma reação negativa e sua alma foi danificada como resultado. A criatura sobrenatural aproveitou-se de seu ferimento na alma e quebrou sua alma em duas partes usando uma de suas habilidades espirituais. O espírito fez uma pausa depois de dizer isso e falou depois de um momento. Quando sua alma foi destruída, usei o pouco controle que tinha sobre o corredor de essência e enviei uma parte de sua alma junto com seu corpo físico para a utopia. Enquanto isso, a segunda parte de sua alma foi sugada para dentro da fenda vazia onde a criatura Eldritch estava hospedado. Se não estou errado, através da fenda do vazio aquela parte da alma de Claire chegou ao seu mundo e por coincidência assumiu o corpo de um gato fantasma. Evan ficou surpreso ao ouvir o espírito da torre e olhou surpreso para Hannah, que estava em seus braços. Depois de olhar para Hannah por alguns segundos, Evan olhou de volta para o orbe dourado e balançou a cabeça. Eu entendo o que você está dizendo, mas, por que eu deveria ajudá-lo a matar aquela criatura Eldritch? Quero dizer, Claire era uma evolver do núcleo Rank 2, mas ela ainda não foi capaz de matar aquela criatura. Não acho que tenho poder suficiente para matar aquela criatura sobrenatural. Sinto muito, mas não quero correr esse risco desnecessário sem motivo. Evan não é bobo, devido à sua luta contra a criatura sobrenatural na masmorra e sabendo das habilidades de Gobu, ele sabe que criaturas sobrenaturais não são fáceis de lidar. Embora ele seja poderoso, ele não está confiante o suficiente para ser capaz de matar uma criatura que derrotou Claire, que era uma evolver de segundo grau. O espírito da torre permaneceu em silêncio ouvindo Evan. Depois de um momento, o orbe dourado tremeu um pouco e disse algo que gelou o coração de Evan. Se você me ajudar a matar aquela criatura sobrenatural, garantirei que você não morra durante seu processo de evolução central. Fim do capítulo. Capítulo 686. Vou garantir que você não morra, parte 2. O que você quer dizer com garantir que eu não morra durante meu processo de evolução central? O coração de Evan acelerou quando ele ouviu o espírito da Torre da Ascensão. Embora já tivesse uma ideia do que o espírito estava falando, ele ainda queria saber mais sobre isso. Você não é um evoluído central normal. Posso sentir que existem dois núcleos dentro do seu corpo. Desde o dia em que nasci, bilhões de pessoas usaram a Torre da Ascensão, mas nunca vi ninguém com dois núcleos. O espírito da torre disse e continuou. Depois que alguém passar pelo corredor de essência e toda a sua mana se transformar em essência mundial, ele alcançará o último andar da torre, que é a sala central de evolução. Na sala de evolução central, seu núcleo principal evoluirá de acordo com sua experiência de vida. De acordo com a experiência de vida deles, Evan murmurou quando ouviu o espírito da torre e pensou em Nate e nas outras pessoas da Guilda das Trevas que queriam matar todos os humanos no mundo Aurora para evoluir seu núcleo principal para o núcleo demoníaco. Depois de entrar na sala de evolução do núcleo, seu núcleo principal também evoluirá de acordo com sua experiência de vida, mas não tenho certeza sobre seu segundo núcleo. De modo geral, deveria ser impossível para alguém ter dois núcleos, então não sei o que acontecerá na sala de evolução do núcleo quando seus núcleos começarem a evoluir. Evan pensou profundamente ao ouvir o espírito. Eu tenho dois núcleos por causa do meu físico monarca, então não acho que deveria haver qualquer perigo para minha vida por causa disso, ele pensou e olhou de volta para o orbe dourado. Você sabe alguma coisa sobre os físicos monarcas? Ele perguntou ao espírito da torre. Eu tenho algumas informações sobre os físicos monarcas, mas o seu caso é completamente diferente do que eu sei sobre os físicos monarcas. De acordo com minhas memórias, mesmo os detentores do Monarch Physique só têm um núcleo. Mesmo os detentores do Monarch Physique têm apenas um núcleo.
Quando Evan ouviu o espírito da torre, ficou chocado, pois sempre pensou que todos os detentores do Monarch Physique tinham 2 núcleos como ele. Sim, ao contrário das pessoas normais que nascem com seu Prime Core, os detentores do Monarch Physique nascem com seu Monarch Core, então eles não têm Prime Core. Mas você, o espírito da Torre da Ascensão também ficou perplexo com a situação de Evan e não sabe o que dizer. Evan ficou sem palavras depois de ouvir o espírito da Torre da Ascensão e ficou ali parado com uma expressão atordoada no rosto. Depois de um momento, Evan suspirou e esfregou as sobrancelhas. Você acha que minha vida estaria em perigo por causa de 2 núcleos? Colchete que abre ... Sim, o espírito da torre respondeu após um momento de silêncio. Por que você está dizendo que minha vida estará em perigo por causa de 2 núcleos? A sala de evolução do núcleo da torre é um local adequado para a evolução do núcleo principal, mas não sei como o seu núcleo monarca reagirá após entrar em contato com a sala de evolução. Há uma grande chance de que ele rejeite a energia de evolução da sala de evolução central e algo dê errado com sua evolução central. Droga, Evan amaldiçoou ao ouvir o espírito da torre e sentiu uma dor de cabeça. Ele esfregou as sobrancelhas e pensou na coisa que o espírito da torre queria que ele fizesse. Eu realmente tenho que lutar contra uma criatura sobrenatural que até quebrou a alma de um evolver de núcleo de 2º grau. Evan pensou interiormente e sentiu vontade de derrotar o espírito da torre. Ele era apenas um Ranker S, mas esse espírito quer que ele mate uma criatura Eldritch que está prestes a se tornar uma criatura de grau 2 e já poderia matar alguém como Claire. Depois de pensar em tudo, Evan olhou para o orbe dourado e perguntou com uma voz profunda. Se eu derrotar com sucesso aquela criatura Eldritch, então como você vai me ajudar durante minha evolução central? Ao ouvir as palavras de Evan, o orbe dourado à sua frente se moveu um pouco e um pequeno papel saiu dele. Se você sentir que o seu núcleo monarca não está respondendo positivamente após entrar em contato com a energia da sala de evolução do núcleo, use este feitiço dimensional para separar o seu núcleo monarca da energia da sala de evolução do núcleo. O espírito da torre disse e o pequeno papel flutuou na frente de Evan. Evan pegou o pequeno papel e seus detalhes apareceram na sua frente. Feitiço de criação dimensional, classificação S. Usando este amuleto, você pode criar uma pequena dimensão de 5 × 5 centímetros para isolar o espaço do mundo exterior. Evan ergueu uma sobrancelha depois de ler os detalhes do feitiço Rank S que o espírito da torre lhe deu. Usando este amuleto você poderá isolar seu núcleo monarca da energia da sala do núcleo evolutivo. Assim que seu núcleo principal evoluir com sucesso e você sair da sala de evolução, você poderá parar de usar este amuleto e seu núcleo monarca retornará ao normal. Evan olhou para o amuleto em sua mão com uma carranca profunda no rosto. Espero não ter que usar isso porque realmente quero evoluir ambos os meus núcleos. Evan pensou e olhou para o orbe dourado à sua frente. Conte-me tudo sobre essa criatura sobrenatural. Cerca de 1 hora depois, o espírito da torre contou a Evan tudo sobre a criatura Eldritch e ele estava pronto para partir. Vou teletransportar você para dentro do corredor da essência. Evan respirou fundo e acenou com a cabeça ouvindo o espírito da torre da ascensão. Quando o espírito da torre da ascensão viu Evan balançando a cabeça, uma luz brilhante irrompeu dela. A luz que saía do orbe dourado cobriu Evan e seu corpo começou a ficar transparente. Tome cuidado, o espírito da torre disse e num piscar de olhos, Evan desapareceu da sala branca. Fim do capítulo. Capítulo 687 Corredor de Essência. Capítulo anterior. Ao ser teletransportado pelo espírito da Torre da Ascensão, Evan se viu em um amplo corredor. O corredor estava cheio de essência mundial e iluminado por pequenas partículas de luz que pareciam vagalumes. Sentindo a rica energia ao seu redor, Evan respirou fundo e sentiu todo o seu corpo sendo rejuvenescido pela essência do mundo. A densidade da essência mundial neste corredor é centenas de vezes maior do que a do domínio mundial, Evan murmurou, olhando ao redor. Depois de dar uma boa olhada ao redor, Evan olhou para a área mais profunda do corredor.
De acordo com o espírito da torre, o corredor de essência tem 10.000 metros de comprimento e cada vez que eu percorrer uma distância de 100 metros aqui, 1% da minha mana se transformará em essência mundial, disse Evan com um olhar pensativo no rosto, e estreitou os olhos. Pelo que o espírito da torre disse, a criatura sobrenatural está escondida no meio do corredor. Atualmente, cerca de 16% da minha mana já se transformou em essência mundial. Se o que o espírito da torre disse for verdade, então cerca de 65% da minha mana se transformará na essência do mundo antes de eu chegar ao lugar onde a criatura Eldritch está vivendo, disse Evan e deu um passo à frente. Quando Evan deu um passo à frente, as partículas de luz que iluminavam o corredor da essência avançaram em sua direção e entraram em seu corpo. Conforme as partículas de luz entraram em seu corpo, Evan percebeu que sua mana começou a se transformar em essência mundial. Embora já esperasse isso, Evan ainda ficou surpreso ao perceber o quão rápido sua mana estava se transformando em essência mundial. Evan continuou a avançar e quando percorreu uma distância de 100 metros, de repente sentiu uma onda de energia dentro de seu corpo e 1% de sua mana se transformou em essência mundial. Com este 1% da essência mundial, agora 17% de sua mana se transformou em essência mundial. Evan parou por um momento quando o corredor de essência transformou 1% de sua mana em essência mundial e examinou a essência que estava se formando dentro de seu corpo. Depois de examinar cuidadosamente a essência mundial que estava se formando dentro de seu corpo, Evan não pôde deixar de franzir a testa. Embora a qualidade desta essência mundial seja melhor do que a essência mundial fornecida pelas pílulas condensadoras de essência, ainda é pior do que a essência mundial que se formou dentro do meu corpo por causa da runa da evolução, disse Evan com uma carranca no rosto, depois de ver a qualidade da essência mundial recém-formada. Ele olhou para a essência do mundo em seu corpo por mais alguns minutos e suspirou. Bem, parece que terei que procurar algumas pílulas ou poções para refinar minha essência mundial no futuro, Evan murmurou e mais uma vez avançou. Cerca de 5 minutos depois, Evan percorreu uma distância de 1.500 metros e a quantidade total de essência mundial dentro de seu núcleo excedeu 30%. No momento em que a quantidade de essência mundial dentro de seu núcleo excedeu 30%, Evan percebeu que a essência mundial deixou seu núcleo principal e começou a fluir por todo o seu corpo. Evan não ficou surpreso quando percebeu isso porque ele já sabia que a essência mundial dos evoluídos centrais flui por todos os seus corpos. À medida que a essência mundial começou a fluir de seu núcleo, criou um canal de essência mundial dentro de seu corpo que conectou todas as partes de seu corpo com o seu núcleo, fortalecendo enormemente seus poderes físicos. Evan sentiu uma onda de energia correndo dentro de seu corpo quando o canal essência mundial foi criado e todas as células dentro de seu corpo começaram a transbordar de vitalidade. Agora eu entendo por que a diferença física entre um evolver núcleo de Rank 1 e um Ranker S é tão grande, Evan murmurou quando sentiu as mudanças que o canal da essência mundial trouxe para dentro de seu corpo. Com o estabelecimento do World Essence Channel, Evan sentiu que sua força física era agora ainda mais forte do que a de um recém-promovido Rank 1 Core Evolver, mesmo sem usar nenhuma de suas habilidades. Eu me pergunto que nível minha força física alcançará quando toda a minha mana se transformar em essência mundial e meu núcleo evoluir com sucesso para o próximo nível, Evan disse para si mesmo com uma voz cheia de antecipação e avançou mais uma vez. Logo, Evan percorreu uma distância de 4.900 metros no corredor da essência e finalmente percebeu o que procurava. O corredor de essência tinha dezenas de quilômetros de largura e era difícil para as pessoas perceberem a fenda do vazio onde a criatura Eldritch vivia, a menos que passassem pela área onde a fenda do vazio estava localizada. Mas por causa das instruções do espírito da torre e de sua compreensão da energia do vazio, não foi difícil para Evan encontrar a fenda do vazio onde a criatura sobrenatural estava hospedada. Esta fenda vazia é menor do que eu esperava, Evan murmurou enquanto olhava para a fenda vazia de 50 centímetros de largura à sua frente. As bordas das rachaduras vazias foram corroídas pela energia Eldritch e impediam que ela fechasse.
De acordo com o espírito da torre, esta criatura sobrenatural ignora a maioria das pessoas e só ataca aqueles que passam pela área perto da fenda do vazio, disse Evan e esfregou o queixo. Este Eldritch Cretautri está dentro da fenda do vazio, então também terei que usar meu poder espiritual se quiser lutar contra ele. Embora Evan soubesse algumas coisas sobre a energia conceitual do vazio, ele ainda estava longe de ser capaz de entrar na fenda do vazio e lutar contra alguém no vazio. O espírito da torre me pediu para lidar com essa criatura sobrenatural e não preciso matá-la se quiser resolver esse problema, disse Evan depois de olhar para a fenda do vazio por alguns minutos e seus olhos ficarem afiados. Eu só preciso fazer algo sobre a energia Eldritch que está impedindo o fechamento da fenda do vazio e esse problema será resolvido por si só assim que a fenda for fechada. Quando Evan disse isso, uma ideia surgiu de repente em sua mente. Ele respirou fundo e deu um passo à frente, movendo-se em direção à fenda do vazio usando sua habilidade de passo cintilante. Fim do capítulo. Capítulo 688 Void Crack, Parte 1. Flicker Step. Evan usou sua habilidade de Flicker Step e deu um passo à frente. Quando ele deu um passo à frente, sua aparência começou a mudar. Chamas laranja profundas apareceram ao seu redor, sua altura aumentou para 210 centímetros e seu corpo ficou completamente preto. Seus olhos ficaram vermelhos e uma aura poderosa irrompeu de seu corpo. Possessão das sombras, Evan murmurou e junto com Flicker Step, usou a habilidade de posse das sombras para se fundir com Aesher. Foi a primeira vez que Evan se fundiu com Aesher usando a habilidade de posse das sombras e ele ficou chocado por causa do poder que surgiu dentro de seu corpo após se fundir com Aesher. Por causa do passo oscilante e do impulso fornecido pela habilidade de posse das sombras, Evan apareceu na frente da fenda do vazio em um instante. A criatura sobrenatural que estava dormindo dentro da fenda do vazio obviamente notou as flutuações de energia no momento em que Evan usou sua posse de sombra e habilidade de passo bruxuleante e foi acordado. Embora tenha acordado assim que sentiu as flutuações de energia, ainda não foi rápido o suficiente para responder ao ataque de Evan. No momento em que Evan chegou na frente da fenda do vazio, seu poder espiritual se moveu. Sem conter nenhum grama de seu poder espiritual, Evan ativou o artefato da agulha da alma com toda a sua força. Soul Needle, artefato espiritual de alto grau de grau 1, um artefato espiritual que pode atacar diretamente a alma do alvo. Antes de usar este artefato, o usuário deve refiná-lo usando seu poder espiritual. Durante o período de um mês que Evan passou no domínio mundial para esperar o tempo de resfriamento para que sua autoridade terminasse, ele refinou a agulha da alma com seu poder espiritual e agora podia usá-la livremente. O poder espiritual de Evan já era comparável a um núcleo evolver de pico rank 1, mesmo sem usar a habilidade de possessão sombria, e agora que ele havia se fundido com Aesher, que também estava no auge do rank 1, o poder espiritual de Evan já era mais forte do que um recém-promovido. Evolver núcleo de rank 2. Embora ainda possa ser um pouco mais fraco do que Claire depois que ela alcançou o rank 2, já que ela era especializada em ataques espirituais, Evan ainda acreditava que seria capaz de pelo menos ferir a criatura Eldritch usando a agulha da alma, mesmo que seu poder espiritual fosse mais fraco que Claire. Algumas pessoas podem estar se perguntando como Evan poderia usar seu poder espiritual para ferir a criatura sobrenatural se seu poder espiritual fosse mais fraco do que o de Claire. A razão pela qual Evan pensou que seria capaz de ferir a criatura sobrenatural foi porque ele sabia que a criatura sobrenatural era especializada em ataques espirituais, entretanto, quando Claire a atacou, ela não estava ciente desse fato. Por não saber desse fato, ela não usou todo o seu poder espiritual quando atacou a criatura Eldritch, pensando que seria capaz de matá-la mesmo sem usar todo o seu poder espiritual, afinal, era apenas um rank 1. Criatura e ela estavam no rank 2. Mas Evan não se importava com o rank da criatura Eldritch, embora fosse apenas uma criatura de rank 1, ele não se conteve nem um pouco e usou todo o seu poder espiritual para fortalecer a agulha da alma. Evan ficou um pouco tonto por usar todo o seu poder espiritual para fortalecer a agulha da alma.
No momento em que todo o poder espiritual de Evan foi drenado, uma pequena agulha saiu do centro de suas sobrancelhas. A pequena agulha liberava uma aura espiritual aguda, fazendo a alma estremecer de medo. No momento em que a agulha da alma entrou na fenda do vazio. Uma estranha voz dolorosa cheia de poder espiritual saiu dela. Tosse. Evan tossiu com a boca cheia de sangue quando a voz dolorosa da criatura Eldritch cheia de poder espiritual chegou aos seus ouvidos. Porra, o poder espiritual desta criatura sobrenatural está fora de cogitação. Evan amaldiçoou interiormente quando percebeu que até a voz da criatura sobrenatural estava cheia de poder espiritual. Se ele estivesse em condições normais, ele teria se defendido facilmente contra tal ataque espiritual. Mas agora seu poder espiritual estava completamente esgotado, pois ele havia usado todo o seu poder espiritual na agulha da alma. Por causa da voz espiritual da criatura Eldritch, a visão de Evan ficou embaçada. Embora sua visão tenha ficado um pouco embaçada por causa do ataque espiritual da criatura sobrenatural, Evan tinha certeza de que a criatura estava definitivamente ferida por causa da agulha da alma e era sua melhor chance de fechar a fenda do vazio. Ignorando a dor de cabeça que estava sentindo por causa de sua baixa energia espiritual, Evan olhou para a fenda do vazio e percebeu que a energia Eldritch que cobria a fenda diminuiu muito. Embora a energia sobrenatural tenha diminuído muito, ainda não é suficiente, disse Evan com uma expressão feia no rosto quando percebeu a energia sobrenatural ao redor das bordas da fenda do vazio. Eu preciso fazer algo para que a criatura sobrenatural pare de usar sua energia para manter a fenda do vazio. Evan murmurou e estava prestes a atacar novamente quando algo inesperado aconteceu. A criatura Eldritch mais uma vez usou o mesmo ataque espiritual que usou anteriormente. Tosse. A mente de Evan ficou em branco por uma fração de segundo por causa da falta de energia espiritual e ele mais uma vez tossiu sangue. Antes que ele pudesse se recuperar do ataque. Uau! Uma mão deformada saiu da fenda vazia e atingiu-o bem no peito. Estrondo. Um som estrondoso ecoou e Evan foi lançado voando para trás no corredor da essência, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Evan cuspiu uma grande quantidade de sangue no ar e sentiu sua cabeça girar. Embora sua cabeça estivesse girando por causa da falta de poder espiritual, Evan cerrou os dentes e se equilibrou no ar. Depois de recuperar o equilíbrio, ele rapidamente olhou para a fenda do vazio, mas no momento em que olhou para a fenda do vazio, o rosto de Evan ficou pálido porque ele viu alguns membros deformados saindo da fenda do vazio e alargando-a para que a criatura sobrenatural pudesse sair da fenda e entre no corredor da essência. Porra, eu não deveria ter usado todo o meu poder espiritual naquele ataque antes, Evan amaldiçoou quando percebeu que a criatura Eldritch estava saindo da fenda do vazio. Embora Evan não soubesse o quão poderosa era a criatura sobrenatural, ele pelo menos sabia que em sua condição atual, não havia como resistir aos ataques espirituais desta criatura sobrenatural, cuja alma é muito mais forte do que até mesmo um nível 2 normal. Evoluídos centrais. Fim do capítulo. Capítulo 689 Void Crack, Parte 2. Enquanto Evan observava a criatura sobrenatural tentar sair da fenda do vazio, seu rosto empalideceu e ele se lembrou do que o espírito da torre havia lhe dito quando lhe contou sobre a criatura sobrenatural. O corredor de essência está localizado entre os limites do domínio mundial e da utopia. Se você usar ataques poderosos dentro do corredor de essência e destruir sua barreira espacial, você se perderá entre o vazio do domínio mundial e da utopia. Enquanto as palavras do espírito da torre soavam em sua mente, Evan cerrou os dentes e, apesar de se sentir tonto por causa de sua baixa energia espiritual, disparou em direção ao Void Crack. Não posso permitir que esse bastardo saia ou será um desastre se lutarmos aqui e o espaço do corredor desabar, Evan pensou interiormente e um fogo laranja profundo apareceu ao redor de seu corpo. A energia conceitual do fogo, que ele poderia usar devido à habilidade Possessão das Sombras, moveu-se e uma espada feita de fogo laranja escuro apareceu em sua mão.
Usando sua alta agilidade, Evan apareceu perto da fenda do vazio em um instante e usou a espada de fogo para cortar os membros deformados da criatura Eldritch que estavam tentando alargar a fenda do vazio para que pudesse sair dela. A criatura sobrenatural mais uma vez usou os ataques espirituais quando Evan cortou muitos de seus membros, mas usando toda a sua força de vontade, Evan ignorou a dor de cabeça que estava sentindo por causa dos ataques espirituais e continuou a cortar seus membros. É bom que a alma da criatura Eldritch tenha sido gravemente ferida por causa da agulha da alma, caso contrário, com seu poder espiritual esmagador, ela teria sido capaz de destruir minha alma com apenas alguns de seus ataques, assim como destruiu a alma de Claire. Evan pensou interiormente e continuou a cortar os membros da criatura para que ela não pudesse aumentar o tamanho da fenda do vazio. Os membros da criatura sobrenatural estavam cobertos pela energia sobrenatural e eram tão duros quanto aço, mas sob o poder ardente da espada de fogo, Evan os cortou como se estivesse cortando os blocos de madeira com um machado. De repente, a criatura Eldritch usou outro de seus ataques espirituais. A princípio, Evan ignorou o ataque e continuou a cortar os membros da criatura, mas quando esse ataque o atingiu, sua expressão mudou porque ele percebeu que o poder desse ataque era pelo menos 2 vezes mais forte do que os ataques anteriores. Tosse. Evan já estava passando por momentos difíceis por ter ignorado alguns de seus ataques espirituais anteriores, então, quando de repente recebeu um ataque espiritual mais poderoso, ele tossiu sangue e perdeu o foco por uma fração de segundo. No momento em que Evan perdeu o foco, o tamanho da fenda do vazio aumentou repentinamente e um feixe de energia Eldritch saiu dela, indo direto para o peito de Evan, onde seu coração estava localizado. Todos os pelos do corpo de Evan se arrepiaram quando o feixe da energia Eldritch saiu da fenda do vazio e uma sensação de destruição iminente engolfou seu corpo. Embora estivesse tonto devido ao ataque espiritual da criatura sobrenatural, ele ainda inconscientemente inclinou o corpo para o lado para evitar o ataque. Puxe! Mesmo que Evan tenha movido seu corpo para o lado no último segundo, o feixe da energia Eldritch ainda perfurou seu ombro. O poder da energia Eldritch era tão alto que, embora Evan estivesse fundido com Escher, o feixe ainda fazia um buraco transparente em seu ombro. Uma corrente de sangue irrompeu do ombro de Evan e ele gemeu de dor. Uau! Antes que Evan pudesse se recuperar do ataque, mais membros da criatura sobrenatural saíram da fenda do vazio e começaram a alargá-la. À medida que o tamanho da fenda vazia aumentava, Evan notou um par de 4 olhos verdes profundos olhando para ele de dentro da fenda. Os 4 olhos estavam cheios de frieza e só de olhar para eles, Evan sentiu sua alma estremecer um pouco. Como pode a alma de uma criatura de nível 1 ser tão forte? Evan murmurou com uma voz chocada quando sentiu sua alma tremer um pouco só de olhar nos olhos da criatura Eldritch. Enquanto Evan observava o tamanho da rachadura aumentar rapidamente, uma expressão de dor apareceu em seu rosto e ele suspirou. Parece que terei que usar isso. Ele disse interiormente e com uma expressão relutante no rosto, tirou uma pequena conta branca de seu armazenamento de sombra. Pensei em mantê-los como meus trunfos caso encontrasse alguma situação perigosa depois de chegar à utopia, mas agora que a situação chegou a este ponto. Evan murmurou para si mesmo enquanto olhava para a pequena conta branca em suas mãos. A pequena conta branca era a conta de habilidade que Noir lhe deu quando ele partiu para a cidade da masmorra para limpá-la. Se possível, ele não queria usar a conta de habilidade, mas olhando para a situação, ele sabia que não tinha escolha a não ser usar a conta de habilidade dada a ele por Noir, porque somente esta conta poderia impedir a criatura Eldritch de sair do vazio se quebra sem danificar a barreira espacial do corredor de essência. Enquanto Evan retirou a conta de habilidade de seu armazenamento de sombra e se recuperou do ataque espiritual da criatura Eldritch, a fenda do vazio atingiu 2 metros de tamanho e um longo rosto verde com uma cabeça gigante semelhante à de um alienígena saiu dela. No momento em que o rosto da criatura sobrenatural apareceu, ela abriu a boca, mostrando centenas de dentes afiados e planejou usar outro ataque espiritual.
Mas antes que pudesse usar seu ataque espiritual, Evan esmagou a conta de habilidade branca que ele segurava. Assim que Evan esmagou a conta de habilidade, uma imagem fantasma de 3 metros de altura de Noir apareceu atrás dele, olhando para a criatura Eldritch sem qualquer emoção em seu rosto. Depois de aparecer, ela apontou um dedo para a criatura sobrenatural e o poder espiritual surgiu no corredor de essência. Como Noir era um gato fantasma especializado em ataques espirituais, a habilidade que ela selou dentro da conta de habilidade também era uma habilidade espiritual. Sentindo o poder espiritual vindo da imagem fantasma de Noir, a criatura Eldritch entrou em pânico e tentou retornar ao Void Crack. Se estivesse em perfeitas condições, a criatura sobrenatural não teria se importado com esse ataque espiritual, afinal, ela até resistiu ao ataque espiritual de Claire, que era uma evolvedora do núcleo de 2º grau. Mas o problema era que atualmente a alma da criatura Eldritch estava seriamente danificada devido à agulha de alma que Evan havia usado antes e não estava em condições de enfrentar outro poderoso ataque espiritual. A única razão pela qual estava atacando Evan agressivamente foi porque podia sentir que o poder espiritual de Evan estava completamente esgotado e ele não poderia usar outro ataque espiritual como antes. Mas a criatura Eldritch nunca pensou que Evan teria uma conta de habilidade contendo uma habilidade do tipo ataque espiritual. Quando Evan percebeu que a criatura sobrenatural queria voltar para a fenda do vazio depois de sentir as flutuações de poder espiritual vindas da imagem fantasma de Noir, ele bufou e usou a habilidade de manipulação da gravidade de Adam para solidificar o espaço ao redor da criatura sobrenatural, a fim de interromper seus movimentos. A criatura Eldritch ficou atordoada quando o espaço ao seu redor endureceu de repente e ela não foi capaz de se mover. Um olhar de pânico brilhou em seu rosto estranho e ele usou a energia Eldritch para se libertar do efeito da habilidade manipulação da gravidade. Mas antes que a criatura Eldritch pudesse se libertar das restrições da habilidade de manipulação da gravidade, Soul Torment, uma voz indiferente veio da boca da imagem fantasma de Noir e um raio emergiu do dedo com o qual ela apontava para a criatura sobrenatural. O raio atingiu a cabeça da criatura Eldritch e entrou em seu corpo, atacando diretamente sua alma. AUGHH, a criatura Eldritch gritou em agonia e sangue verde começou a fluir de seus 4 olhos. Após lançar o ataque, a imagem fantasma de Noir desapareceu. Evan ignorou o grito miserável da criatura sobrenatural e disparou em sua direção no momento em que foi atingido pelo ataque de Noir. Usando sua alta agilidade, ele chegou na frente do rosto da criatura Eldritch em um instante. A pequena quantidade de poder espiritual que ele recuperou neste curto período de tempo mudou e Evan abriu a boca. Separação de almas, ele disse e sentiu uma terrível dor de cabeça porque todo o seu poder espiritual estava mais uma vez esgotado. Separação de alma. Após ativar esta habilidade, o usuário pode cortar a conexão entre o corpo e a alma de uma pessoa por um segundo usando seu poder espiritual, deixando-a inconsciente ou temporariamente incapacitada. Embora Evan tenha perdido todo o seu poder espiritual, mais uma vez e sentido uma terrível dor de cabeça, o resultado da separação da alma era iminente. Normalmente, teria sido impossível para Evan interferir na criação Edith sem usar todo o seu poder espiritual, mas por causa do efeito do ataque de Noir, uma habilidade de separação da alma cortada com sucesso a conexão entre a alma e o corpo físico da criatura sobrenatural. No momento em que a conexão entre a alma e o corpo físico da criação sobrenatural foi cortada, a energia sobrenatural que impedia o fechamento da fenda do vazio isolado. Ressonância sônica. Antes que a criação Eldritch pudesse recuperar a conexão entre sua alma e corpo físico, Evan bateu em sua cabeça gigante com o punho, fazendo-a voar de volta para dentro da fenda do vazio. Agora é minha chance. No momento em que a criação sobrenatural foi lançada soprando profundamente dentro da fenda do vazio, os olhos de Evan ficaram refinados. Agora que a criação sobrenatural estava nas profundezas do vazio e nenhuma energia sobrenatural impedia o fechamento da fenda, Evan finalmente conseguiu fechá-la. A energia conceitual do vazio dentro do corpo de Evan se moveu e ele colocou a mão na frente da fenda do vazio.
Ruptura do vazio. Usando a primeira habilidade do vazio que ele criou, Evan cortou o espaço ao redor da fenda do vazio e criou uma fenda no vazio. No momento em que a fenda do vazio apareceu, a fenda do vazio onde a criatura Eldritch vivia se fundiu com a fenda do vazio e Evan agora poderia controlar toda a fenda do vazio usando a energia do vazio presente dentro de seu corpo. Uma fração de segundo depois que Evan cortou o espaço e herdou o controle da fenda do vazio, ele parou de usar sua energia do vazio. No momento em que Evan parou de usar a energia do vazio, a fenda do vazio que ele criou usando a habilidade de quebrar o vazio começou a se fechar em alta velocidade. Vendo que a fenda do vazio estava se fechando rapidamente, embora Evan estivesse tonto por causa da falta de energia espiritual, um sorriso ainda apareceu em seu rosto. AUGHH, mas o sorriso no rosto de Evan suportou quando de repente ele ouviu o grito de raiva da criação Eldritch e o sentiu vindo em direção à fenda do vazio em alta velocidade. Esse bastardo, Evan amaldiçoou quando sentiu a criatura sobrenatural correndo em direção à fenda do vazio e atirou bolas de fogo e lanças de fogo dentro da fenda do vazio para parar a criatura. AUGHH, a criação sobrenatural concentrada de dor quando foi atingida pelas bolas de fogo e lançamentos de fogo e sua velocidade significativa. A fenda do vazio continuava a encolher e o logotipo tinha apenas 10 centímetros de largura. Uau! Justamente quando Evan pensou que a fenda do vazio estaria fechada, uma mão deformada saiu dela e tentou impedi-la de fechar. Evan já estava passando por momentos difíceis por causa da falta de poder espiritual, então quando ele viu o braço deformado da criação Eldritch que estava tentando impedir que a fenda do vazio se fechasse, seus olhos ficaram gelados e ele cortou o braço do Eldritch criatura usando uma espada de fogo na mão. AUGH, a criação Eldritch conjunta de dor e enviar outro braço para fora da fenda para impedir o fechamento, mas antes que seu braço pudesse sair, a fenda vazia se fechada. No momento em que a fenda do vazio se fechou, o espírito da torre de ascensão usou o pequeno controle que tinha sobre o corredor da essência e reforçou a barreira espacial ao redor do local onde a fenda do vazio estava há pouco. Evan ignorou a energia que reforçava a barreira espacial e caiu no chão assim que a fenda foi fechada. Finalmente posso deixar este lugar e ir para a sala de evolução central, Evan murmurou enquanto caía no chão e fechava os olhos. Fim do capítulo. Capítulo 690 Evolução Central, Parte 1. É bom que eu tenha recuperado a agulha da alma quando usei a ressonância sônica para socar aquele bastardo. Caso contrário ela teria se perdido no vazio, Evan murmurou, olhando para a pequena agulha em sua mão. Com um pensamento, ele controlou a agulha da alma e ela desapareceu de sua mão, retornando ao espaço da alma. A agulha da alma era um artefato espiritual e ele a refinou usando seu poder espiritual. Por causa do refinamento usando seu poder espiritual, Evan poderia armazená-la dentro de seu espaço da alma. Depois de colocar a agulha da alma de volta em seu espaço da alma, Evan se levantou e olhou para o lugar onde costumava estar a fenda do vazio. Já se passaram 3 horas desde que Evan fechou a fenda do vazio. O espírito da torre usou seu controle sobre o corredor de essência e agora a barreira espacial ao redor da área onde costumava estar a fenda do vazio era dezenas de vezes mais poderosa do que antes. Vamos ver se aquele bastardo ainda está aqui ou não, disse Evan para si mesmo e usou seus sentidos espirituais. Depois de usar seus sentidos espirituais, ele usou a energia do vazio que recuperou nas últimas 3 horas e usou a habilidade do vazio que compreendeu quando sua compreensão da energia do vazio atingiu 10%. Conforme Evan usou a energia do vazio, seus sentidos espirituais de repente se tornaram muito mais aguçados e como uma faca quente passando pela manteiga, seus sentidos espirituais passaram pela barreira do espaço e entraram no vazio. No momento em que os sentidos espirituais de Evan entraram no vazio, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Embora o consumo de energia espiritual seja bastante alto, ainda é melhor do que quando eu uso a habilidade de estudo do vazio através das botas do Void Gazer, disse Evan assim que seus sentidos espirituais entraram no vazio.
Evan estava prestes a procurar a criatura sobrenatural assim que seus sentidos espirituais entraram no vazio, mas antes que ele pudesse procurá-la, uma poderosa pressão espiritual preencheu o vazio. Aughh, ele ouviu a voz da criatura sobrenatural e percebeu que ela estava prestes a usar uma habilidade espiritual para destruir seus sentidos espirituais. Vendo que a criatura sobrenatural queria destruir seus sentidos espirituais, Evan sentiu um arrepio percorrendo sua espinha e imediatamente retirou seus sentidos espirituais do vazio. Porra, se eu tivesse atrasado um pouco, minha alma teria ficado gravemente ferida, disse Evan depois de retirar seus sentidos espirituais do vazio e enxugar o suor frio que cobria sua testa. Parece que esta criatura sobrenatural ainda está tentando quebrar a barreira espacial do corredor de essência, disse Evan depois de um momento, mas não se importou muito com isso. Sua tarefa era fechar a fenda do vazio e ele já a havia completado. Se a criatura Eldritch quebrasse a barreira espacial do corredor de essência no futuro, não teria nada a ver com ele. Agora que o problema da criatura Eldritch foi resolvido, só espero que nada dê errado durante a evolução do meu núcleo. Evan começou a se aprofundar no corredor de essência. À medida que ele se aprofundava no corredor da essência, as partículas de luz que preenchiam o corredor corriam para dentro de seu corpo e sua mana continuava a se transformar em essência mundial. Cerca de 16% da mana de Evan já havia se transformado em essência mundial antes mesmo de ele entrar na Torre da Ascensão, então quando Evan cruzou a distância de 8.500 metros dentro do corredor de essência, toda a sua mana se transformou em essência mundial. No momento em que toda a sua mana se transformou em essência mundial, Evan sentiu uma sensação fria por todo o seu corpo e o canal de essência que foi criado quando sua essência mundial excedeu 30% finalmente se solidificou dentro de seu corpo. Assim que o canal de essência se solidificou, o corpo de Evan parou de absorver as partículas de luz que enchiam o corredor de essência. Justamente quando Evan pensou que agora não havia mais necessidade de ele permanecer no corredor de essência, a runa da evolução que estava gravada em seu peito se iluminou e começou a absorver as partículas de luz que enchiam o corredor de essência. Evan ficou surpreso quando a runa da evolução começou a absorver as partículas de luz e não entendeu o que estava acontecendo, mas logo sua expressão atordoada se transformou em alegria quando ele percebeu que a runa da evolução estava usando as partículas de luz que era, absorvendo para refinar sua essência mundial, aumentando sua qualidade. Nunca pensei que a runa da evolução teria tal efeito na minha essência mundial, Evan murmurou para si mesmo e decidiu permanecer no corredor da essência o maior tempo possível para aumentar a qualidade de sua essência mundial. Mas logo depois de 10 minutos, a runa da evolução de repente parou de brilhar e voltou ao normal. Evan ficou surpreso quando a runa da evolução parou de refinar sua essência mundial e olhou para ela confuso. Por que parou de refinar minha essência mundial? Evan perguntou a si mesmo e examinou seu corpo. Mas mesmo depois de escanear seu corpo, ele não encontrou nada de estranho e não entendeu por que a runa da evolução parou de refinar a essência de seu mundo. Quando não encontrou nada de estranho, Evan balançou a cabeça e continuou a se aprofundar no corredor de essência. Embora a qualidade da minha essência mundial que foi formada após entrar na torre ainda seja inferior à qualidade da essência mundial que foi formada através da runa da evolução, ela está pelo menos melhor do que antes após esta pequena melhoria. Como sua mana já havia se transformado em essência mundial, Evan percorreu a distância restante no corredor de essência em questão de segundos. No momento em que Evan chegou ao final do corredor de essência, ele notou uma pequena formação ali. Evan não ficou surpreso ao ver a formação porque o espírito da torre já havia lhe contado sobre isso. Vendo a formação, Evan respirou fundo e ficou no meio dela. Esperemos que tudo corra bem na sala de evolução central, ele murmurou e com um flash desapareceu do corredor da essência. Fim do capítulo. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Epíteto.